Para plantar num vaso, você precisa colocar uma camada de argila expandida ou de pedra embaixo, manta de drenagem, substrato, encaixa a planta, completa com terra e casquinhas por cima. Errou! Aprendeu assim, mas está errado, ou pelo menos não é assim sempre. Se você for usar um vaso muito raso, elimina a argila expandida, pedrinha e manta de drenagem, vai direto para o substrato. Saca só, vou te explicar melhor. Essa jardineirinha que eu estou usando aqui de exemplo tem 11 centímetros de altura. Se eu colocar a bolotinha de argila expandida embaixo, eu já perco 3 centímetros. Para só então colocar substratos. Se além de tudo eu ainda precisar de 2 dedos para as palhinhas protetoras, eu estou falando que vai sobrar para a planta crescer essa faixinha aqui. 4 dedos basicamente. Você percebe que a planta está num pacotinho desse tamanho, é melhor ela continuar ali, né? Porque que diferença vai fazer um espaço tão pequeno de terra para ela, que o fato dela estar numa jardineira não vai fazer a menor diferença. Presta atenção, verdinho. Se o seu vaso ou jardineira tiver menos de 1 palmo de profundidade, deixa quieto camada de drenagem, faz bastante furo. Essas jardineiras podem ser muito furadas, que água encontra um furo para ir embora, é certeza, todo mundo que já teve infiltração em casa sabe disso, e ela vai sair do seu vaso, tá bom? Esquece a história de botar argila e mais manta e mais tudo, você vai só ocupar o espaço que era para ser de terra para a planta crescer, tá? Aproveitando que nós estamos aqui nessa dica que te ensinaram errado, eu vou te dar uma muito importante, que é um clássico também. Provavelmente te ensinaram errado que você pode substituir a argila expandida por casca de pinos, tanto embaixo quanto em cima. Não faz isso! Argila expandida é uma pedrinha, certo? Quando uma pedrinha fica lá embaixo da água, na parte onde acumula umidade, passa meses encharcada, não tem nenhum problema. Em compensação, se você pegar o que se chama de cascalho popularmente, mas isso aqui não é cascalho, as pessoas falam cascalho querendo dizer casca de pinos. Cascalho é pedrinha também, mas casca de pinos é pedacinho de tronco. Então isso aqui é de origem vegetal, não é uma pedra. Isso aqui no fundo do vaso encharcado, com o tempo vai se decompor, vai deixar o vaso fedido. Agora, imagine o contrário. Isso aqui é feioso, parece um cocô de cabrito. Foi feito para ficar escondido, soterrado por camadas de pedra. E isso aqui, que é todo lindo, né? Parece um tronquinho de árvore, vai ganhando uma pátina do tempo, foi feito para ficar na superfície e se decompor lentamente, segurar a nutrição do vaso, ajudar a evitar que os bichinhos vão para a planta, que eles fiquem ali nessa casquinha. Tem uma porção de vantagens de você cobrir o vaso ou canteiro com casca de pinos, com as palhinhas protetoras, mas a única vantagem que a pedrinha tem também quando ela está em cima é que ela segura umidade, só, tá? Ela é feia, ela não segura a nutrição, porque é fácil evaporar no vão entre as pedrinhas. Ela também não tem nenhuma função para evitar que surja mato, a menos que você coloque, sei lá, 30 centímetros de pedrinha. Ela pesa, à medida que você vai colocando mais pedras em cima, e se não for argila expandida, for pedra mesmo, você vai ver que você vai deixando o substrato cada vez mais sem ar. Então não mude a posição, tá? A ordem dos fatores aqui é bem importante. Lembrando, nem todo vaso precisa de camada de argila expandida, se tiver menos de 1 palmo pode abrir mão dela, e nunca troque a ordem. Argila expandida ou pedra, embaixo, casquinhas, em cima. Provavelmente te ensinaram errado também que você comprou a orquídea, precisa sair e mudar de vaso correndo. Tem gente que quer fazer isso com a planta ainda florida. O desespero da pessoa é tal que um dos termos mais buscados junto com orquídeas é a expressão mudar de vaso. Então a pessoa não sabe nem o nome da planta que ela comprou, não sabe como cuida, mas ela já sabe porque ficou grudado no cérebro das pessoas que comprou orquídea tem que trocar de vaso. Então, preciso te dizer, mentiram para você.
mentiram feio pra você, tá? Não é obrigatório e principalmente é desaconselhável fazer isso se a planta estiver com flor. Mas então, Carol, já compra o vaso para quando acabar a florada? Não precisa, criatura, porque você tá nessa ansiedade toda. A jardinagem ela é para acalmar, não é para te deixar nervosa. Você deu uma fungada no vaso, ó. Tá cheirando ruim? Tá cheirando feijão podre? Tá cheirando assim arroz que tá há um mês na sua geladeira? Se tiver com um cheirinho só de floresta, um cheirinho de molhado, um cheirinho de mata, tá tudo bem, deixa a sua planta em paz. Eu sei que muitas pessoas acham que só dá para ter orquídea em vaso de barro. Eu mesma ensinei isso durante muitos anos. Errado! Nada como um dia após o outro, né? Ela prefere vaso de barro? Prefere, principalmente se for uma orquídea de árvore. Mas quer dizer que ela morar mais tempo num vaso de plástico vai morrer? Não! Se fosse verdade, a gente não tinha as orquídeas na produção, todas em vaso de plástico, né, pessoal? Vou te contar uma coisa que todo mundo que já matou orquídea sofre, mas não deveria. O substrato também não precisa sair trocando, tá? Porque pode ser que eu fale não precisa mudar de vaso, mas a pessoa acha que tem que mudar de substrato. Então, não precisa mudar nada. Acabaram as flores, você continua cuidando dela muito bem onde ela está, a menos que o substrato esteja com cheiro ruim. Um bom substrato de orquídea tem de durar pelo menos 4 anos. Então, poupa seu rico dinheirinho e aproveita para comprar mais orquídea com o dinheiro que você gastaria para comprar vaso. E já que eu tô falando das orquídeas aqui, eu vou aproveitá-las de exemplo para mais um erro clássico. E esse aqui, ó, nem é sua culpa. É provável que tenham te ensinado errado na loja mesmo, tá? Orquídea não gosta de água. Você vai perto do balcão das orquídeas, o vendedor já chega e fala, olha, não pode pôr muita água. Mentira! E aí, para reforçar essa mentira, que eles não fazem por mal, veja bem, já vou explicar, eles dão umas receitas mirabolantes. Molhe com 1 copo de água. Ela precisa de 1 copo de água uma vez por semana. Ou então de 2 pedras de gelo. E isso não é só para orquídea, isso são receitas mirabolantes para plantas em geral. Alguém inventa que vai funcionar desse jeito e vira verdade nos gardens e floriculturas. Aqui, na Atmosfera Paisagismo, onde eu estou falando, isso não acontece, porque a equipe é muito bem treinada e eu já dei tanta aula aqui que só de me ouvir falar, elas já sabem que não tem receita de rega que você use de uma planta para outra como se fosse receita de bolo. Mas também pudera, são 40 anos que a Atmosfera tem no mercado, né? Aí fica moleza. Por outro lado, se você chegar num garden e ele falar para você usar 1 copo d'água para regar a sua orquídea na semana, ele não tirou isso assim, não é lenda urbana, ele não tirou da cabeça. Eu vou explicar para você de onde veio isso, porque eu, como boa jornalista, fui investigar. 1 copo de água tem aproximadamente 200 ml. E isso é o que circula nos sistemas de irrigação e vai ser gotejado vaso a vaso nas estufas de produção. Então os vendedores às vezes aprendem essa regrinha aqui com o produtor de orquídea, com o produtor daquela planta. Só que pensa comigo, Verdinho, uma coisa é você ter bancadas e mais bancadas da mesma planta. A planta protegida numa estufa, a estufa com a temperatura controlada por computador, a rega vasinho por vasinho, gotejando também adubo. A planta nunca passa fome, a planta nunca passa sede, ela nunca passa calor. O produtor tem um ambiente homogêneo, tudo igual. Ele sabe exatamente quantas gotas caem em cada vaso, porque ele tem tudo controlado. Sua casa é assim? Porque ó, a minha é certo que não é. Na minha casa, primeiro que eu não gosto de repetir planta. Então se eu tenho uma Phalaenopsis, do lado eu tenho um oncídio. Aí do lado do oncídio eu tenho um cimbídio. Do lado do cimbídio eu tenho uma orquídea pipoca que ainda não está com flor. E aí no meio disso tudo eu tenho folhagem, árvore, arbusto, samambaia, calateia, alocásia. Ou seja, misturinha. Cada uma dessas plantas que eu citei quer uma quantidade diferente de água. Cada uma dessas plantas está sendo regada no esguicho, no regador ou no vaso autoirrigável. Não está sendo regada com um sistema
automatizado com um gotejador vaso a vaso. Então não dá certo isso de você tentar repetir na sua casa o que funciona de forma industrial, certo? Esquece a receitinha de quantas pedras de gelo, de quantos copos de água e aprende a perguntar para a planta se ela está com sede. E você faz isso usando a pontinha do dedo. Essa dracena aqui, opa, tá com sede, coitada, mal sujou a ponta do meu dedo. Esse orégano aqui, opa, tá super molhado. Elas estão lado a lado, mas eu tenho condições muito diferentes de uma planta para outra. E veja que esse raciocínio funciona até se você comparar plantas da mesma espécie, plantadas em vasos do mesmo tamanho, que vieram no mesmo caminhão. Quer ver só? Aqui, ó, pontinha do dedo, molhado, bem molhado. Aqui, ó, só de olhar já vejo que o substrato tem outra cor, pontinha do dedo, seco. Deixa as formulinhas de lado e aprenda a jardinagem na prática. Até mais!